Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está na tela aí. Não houve um elo perdido, houve a morte. Vamos repetir o tema? Não houve um elo perdido, houve a morte. Esse é o tema de hoje. 22 de novembro de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Vamos avançar? Agradecemos a todos que estão no chat agora e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante aos não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos também e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está abaixo aí na descrição do vídeo de hoje. Então, como dito, o nosso tema é esse que está na tela. Não houve um elo perdido, houve a morte. Então vamos ao tema, minha gente. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês que estão no chat neste momento? Então, gente, cientistas, até nossos dias, né, estão buscando o que eles dizem que seria a criatura de transição entre os primatas e os homens. Não é isso que temos ouvido? Eles querem descobrir a criatura que houve, supostamente, entre os primatas e os homens. E os meios de comunicação, né, de uma forma geral aí no mundo todo, relatam irresponsavelmente a alegação sensacional de que alguém, em algum lugar, finalmente encontrou o quê? O elo perdido, né? Então, esses relatórios dos meios de comunicação dão às pessoas, ao mundo todo, né, a impressão de que a ciência finalmente descobriu os restos fossilizados de uma criatura assim meio humana, meio macaco, meio humana, meio macaco. Então, provando assim a teoria da evolução. Então, isso na verdade se passa de uma matéria sensacionalista, né? Na verdade, nenhum elo perdido foi encontrado até nossos dias. Ainda continua, na verdade, esse elo muitíssimo perdido. Não é verdade? Então o que acontece é que muitos restos fossilizados de prosímios, macacos, símios e humanos têm aparecido. Isso é verdade, gente. Mas nenhum, até hoje, nenhum fóssil intermediário, tá? Intermediário entre o macaco e o homem. Não foi encontrado nenhum fóssil intermediário entre macaco e homem, que seria o quê? A transição, né? A transição entre dois macacos para o homem, quer dizer, uma suposta evolução, tá? Então, ansiosos como os darwinistas estão para encontrar o elo perdido, eles tendem a se concentrar em qualquer aspecto superficial de um fóssil que poderia ser interpretado como uma marca de transição evolutiva de macaco para símio, ou de símio para o quê? Para ser humano. Então, as organizações de notícia, né, os meios de comunicação, ficam mais do que felizes em publicar, na verdade, manchetes sensacionais. Vai vender, né? Vai dar lucro, né? Que são boas o quê? São boas notícias para o quê? Somente para os negócios, para gerar o quê? Recursos
para gerar venda da notícia, tá? Então, enquanto eles buscam, em tese, né, a verdade pela ciência, que também nós consideramos a ciência importante, nós vamos agora aqui analisar a verdade das Escrituras. Ou não é verdade? É verdade para quem não crê, então ele fica com a verdade dele. Né? Então vamos analisar as verdades, ou a verdade das Escrituras, tanto dos livros do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, como as verdades, né, das Escrituras do Novo Testamento, né, das cartas apostólicas e também dos textos dos 4 evangelhos, tá? Então, minha gente, enquanto o povo não entender que tudo que estava escrito já se cumpriu, quando a gente fala o povo, de uma certa forma, o povo religioso, o povo cristão, enquanto esse povo não entender que tudo que estava escrito já se cumpriu, quase lá no fim do 1º século da Era Comum, então esse povo continuará sendo enganado, tá bom? Por quem? Pela religião. Esse povo continuará enganado pela religião, tá? E nós já sabemos que a palavra religião, ela vem do latim, né? Vamos colocar aqui, é importante de vez em quando a gente voltar a falar sobre essas coisas. A palavra religião, ela deriva do latim, eu coloquei aqui. Religare, religar, voltar a ligar, tá? Então, isso significa o quê? Religião. Então, as pessoas, muita gente, na verdade, todas as religiões, têm a intenção de levar as pessoas a se religarem. Então, na verdade, se a gente fala de um elo perdido, na verdade, o elo seria o quê? Que houve a morte da separação, né? Por isso que nós colocamos no tema, não houve um elo perdido, mas a morte que passou a todos os homens. Então aí está o texto aqui, a palavra religião deriva do latim religare, religar, voltar a ligar. Então esse é o significado, vamos deixar na tela aí, tá? Então nós estamos vendo que a palavra religião, ela deriva do latim, conforme já falamos, religare, religar, voltar a ligar. E o que acontece? Só se pode falar em religião, na verdade, estritamente quando aparece uma organização, tá? Uma organização complexa, tá? Não é simplesmente eu estou aqui no YouTube apresentando, o pessoal fala, Messias tem uma igrejinha no YouTube. Não, não é isso, né? Então, quando se falar em religião, ela precisa ser estritamente quando aparece uma organização complexa, né, espiritual, que lida com as emoções das pessoas, essa é a verdade, e também social, né, com base numa suposta, vamos dizer assim, revelação de um suposto ser divino. Toda religião precisa o quê? De uma revelação, né, em seus livros, em seus textos, em suas doutrinas, e também um suposto ser divino. Então a religião precisa ser algo complexo, e não simplesmente Messias tem uma igrejinha no YouTube. Um canal de YouTube é uma igrejinha, né? É uma religião? Não é. Isso aqui é um canal de YouTube que apresenta alguns temas, algumas mensagens importantes a respeito da Bíblia, tá bom? Mas tem gente que cisma de falar que o nosso canal aqui se trata de uma igrejinha. Então, qualquer grupo de WhatsApp, inclusive dos ateus, né? que eles costumam falar isso, também então se trata de uma igrejinha, porque eles usam a Bíblia da mesma forma que eu. Na verdade, eles dizem que eles não são religiosos. Então, como assim eu sou igrejinha e eles não são? Mas tudo bem, deixa eles para lá. Então, uma religião precisa ser complexa, né? O quê? Uma organização complexa, estritamente quando aparece uma organização complexa, como já falamos, e, vamos dizer assim, espiritual, que lida com o emocional das pessoas, tá? Com base numa suposta revelação de um suposto ser divino. Por isso nós dizemos, nós aqui dizemos que não pertencemos a nenhuma religião. Então nós temos falado que nós, o quê? Somos desigrejados. Porque até mesmo os teólogos nos chamam de desigrejados. Mas a religião verdadeira, minha gente, quem foi a religião verdadeira? A religião verdadeira foi Cristo.
mesmo que algumas pessoas não queiram aceitar que Cristo tenha sido a religião verdadeira. Muita gente não quer aceitar, aí eles falam, não, ele não foi a verdade, inclusive ele não existiu, então fica esse blá blá blá, que ele não existiu, que ele somente se tratou de um mito, e nós já temos dito, né, que na verdade há provas, né, contundentes de que Cristo não se tratou de um mito, né, porque tinham os cristãos, as doutrinas cristãs, os apóstolos e aqueles seguidores de Cristo que existiam de fato. Eles não foram inventados, como dizem alguns aí, né? Alguns que vivem nesse blá blá blá, nessa falácia, dizendo que os cristãos, Cristo e os apóstolos foram inventados no 3º século. Isso não faz nenhum sentido. Nem precisamos novamente, de novo, falar que os cristãos estavam existentes lá em 64 DC, sendo perseguidos por Nero, e até mesmo antes, não é verdade? Então, como assim os cristãos foram inventados em 73 DC, se eles já existiam antes? Então, será que eles foram inventados em 73 e viajaram no túnel do tempo, né, para o passado, para serem perseguidos? Como assim não existia um Cristo? Né? Como assim não existia um líder? Ele foi inventado, como assim? Muitos livros, uma complexidade de livros, inclusive os apócrifos. Qual a necessidade que tinha dos flavianos criarem tantos livros para enganar as pessoas? Para quê? Para que eles iam criar um livro que dizia que tinha que adorar o Criador do céu e da terra e não a eles mesmos? Né? Como assim eles iriam criar uma doutrina que dizia que o Cristo, dizia que todo poder, toda autoridade foi dado a ele no céu e na terra? Como assim se o imperador é que detinha, né, todo o poder? Na verdade, ele era considerado um ser divino. Então isso é falácia, isso é blá 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 de quem não tem o que fazer. Não é verdade? Então, como nós já falamos, a religião verdadeira foi Cristo. Mesmo que algumas pessoas não queiram aceitar, embora a palavra religião não tenha essa palavra religião escrita na Bíblia. Mas Cristo, ele foi, de fato, o verdadeiro caminho. Como ele mesmo disse, né, em João capítulo 14, versículo 6, é preciso que nós continuemos a falar a verdade, doa quem doer, né? Nós não somos ateus, como algumas pessoas falam assim, vocês vão acabar indo para o caminho do ateísmo, porque vocês estão dizendo que Cristo não existe mais, que Cristo já veio. Não, isso é entendimento, isso não é caminho de ateísmo. Ora, o tempo de Cristo já passou, ele já veio, já entregou o reino ao Pai. Como assim ele está à destra do Pai se ele já entregou o reino ao Pai? Estar à destra do Pai significava que ele estava reinando com todo o poder que o Pai havia passado a ele, mas ele não disse que ficaria com eles até o fim dos tempos? E o fim dos tempos não foi lá? Até o ano 70 DC, no máximo até 73 DC, as coisas ocorreram, como já falamos, né? Que se tratou da guerra dos judeus, que acabou, na verdade, em Massada, tá? Então, Cristo falou que ele era o caminho, João 14, 6, né? Vamos repetir, olha só o que Cristo falou naquele tempo. Nós não podemos dizer que ele é o caminho hoje, ele foi o caminho, tá? É preciso aprender a contextualizar e não se utilizar de anacronismo. Olha só aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no tempo de Cristo, né? Ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia para os israelitas, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? João capítulo 14, versículo 6. Então, minha gente, e hoje não há mais em que se falar em caminho. Não há por que nós falarmos mais em caminho, entendeu? Não há mais caminho, nós não estamos no caminho. Uma vez que Messias, ou Machia, ou Cristo, né, ele disse que ele estaria com os seus discípulos, aquele caminho, somente até o fim dos tempos. Então ele hoje não está mais, não está mais, né? Como ele disse em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que eu também analisei esse texto na Bíblia israelita, né? Mateus 28, 18 a 20, olha só o que ele disse. Então o mestre aproximou-se, na verdade aqui o texto ainda não é ele dizendo, mas o texto está dizendo, né? Então o mestre aproximou-se deles e disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos só abrir um parênteses aqui, lembrando aqui o que eu havia falado. Né? Com essas falácias aí que dizem que Cristo foi inventado pelos flavianos, como assim? Como assim? Né?
os Flavianos, que eram os imperadores, né? Vespasiano, Tito e Domiciano, como assim eles teriam inventado um Cristo que diria isso? Né? Aproximou-se. Como assim eles teriam inventado esse Cristo aí? Ó, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Como assim? Se todo o poder, né, era do imperador, toda a autoridade não era do imperador? Então isso é falácia, gente. Né? Só cai nesse engodo quem tem mente fraca. Né? Vamos voltar aqui agora ao assunto de hoje. Né? Ele disse, então ele era o caminho, né? Ele era o caminho, Mateus 28, 18 a 20. E olha só o que ele disse. O mestre aproximou-se deles e disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações em meu nome, tá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei sempre... Até quando que ele estaria com eles? Sempre aqui por tempo indefinido, até o tempo do fim, é claro, né? Estarei sempre convosco. É que nem eu posso falar com vocês, estarei sempre com vocês aqui, apresentando esses vídeos, mas vai chegar um dia que eu vou parar, na verdade? Da mesma forma, Cristo, olha só o que ele falou aqui, ó. Olha só, estarei sempre, sempre não significa sem fim, né? Estarei sempre convosco, até quando? Até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Eu também iria falar com os senhores assim. Estarei com vocês aqui apresentando esses vídeos até os meus 90 anos, se eu tiver existente até meus 90 anos, tá bom? Então quer dizer, gente, o caminho, ele foi somente até o fim dos tempos, tá? Não há mais o caminho, nós não estamos no caminho. O caminho foi Cristo, que ficou até o fim dos tempos. Não é verdade? E nós nunca fomos do caminho. Mas seus discípulos, sim, né? A congregação, o corpo de Cristo, sim, eles eram daquele caminho para a vida eterna. E eles chegaram na vida eterna no primeiro século. Você já sabe o que é a vida eterna? A vida eterna é viver sem a morte que passou todos os homens aqui na terra. Depois que morrer, ninguém vai para a vida eterna. A vida eterna se vive aqui. Ora, Adão e Eva não estavam vivendo eternamente, deixaram de viver. Se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal, eles não iriam viver para sempre ou viver eternamente? Onde? Depois que eles morressem? Não. Se eles ficassem, o quê? Comessem do fruto da árvore da vida de novo. Mas só que o fruto da árvore da vida, que se trata de uma metáfora, né, da condição em que eles estavam antes, eles pararam de comer, passaram a não comer mais daquele fruto, então eles deixaram de estar vivendo eternamente. E quando que o ser humano iria viver novamente? Para sempre. Depois da vida de Cristo, quando ele iria trazer de volta a vida eterna. A vida eterna não é para depois que morrer. A vida eterna, você está vivendo a vida eterna aqui, tá? Enquanto você está aqui, porque a morte já foi aniquilada. Então, agora é a vida eterna. Então, eles, a congregação, o corpo de Cristo, os discípulos, né? Eles chegaram na vida eterna no primeiro século. Depois de eles terem passado pelo milênio, que foi o reinado de Cristo naquele tempo. Todo o poder não foi dado a ele, não é verdade? Então, depois de eles terem passado pelo milênio com Cristo, uma vez que o milênio, ou seja, o reinado de Cristo foi para onde todos eles foram transportados lá no primeiro século. Não tem nada a ver conosco, né? Como diz o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, olha só. Opa, acho que tem alguma coisa errada aqui, gente. Espera aí só um chatinho. Olha só o que está escrito aqui. Ele nos libertou do império das trevas. É porque acabou que deu uma falha aqui no slide, né? Olha só o que ele disse aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas. Olha o milênio aí. E nos transportou para o milênio, para o reinado de Cristo, ó. Não é verdade? Para o reino do Filho do seu amor. Olha lá, o milênio está lá, no primeiro século, não é verdade? É verdade. Então, quem foi transportado para o milênio, para o reino de Cristo? Eles, a congregação, eles que estavam no primeiro século, né? Colossenses capítulo 1, 13, tá bom? Essa é a verdade que nós temos que apresentar. Então, minha gente, o reinado de Cristo, aquele reinado de Cristo, né, o reino de Cristo, o milênio, foi o último momento antes que o mundo fosse restaurado ao estado, como a gente fala, criacional, ao estado da criação, ao estado lá do Éden, né? Assim, o elo, tá,
que havia se perdido lá no Éden, seria e já foi, de fato, restaurado, né, como no princípio, como na criação. Quando a morte, ela foi o quê? Aniquilada ali no último dia, como disse Paulo, né, em 1 Coríntios 15, 25 a 26. Olha só o que Paulo disse naquele tempo, ó. Olha só. 1 Coríntios 15, 25 a 26. Porque é necessário que ele reine. Olha, Cristo, ele não reina sem fim. Ele iria reinar por um tempo indefinido, ou seja, para sempre. Não é verdade? Porque é necessário que ele reine até. Percebeu que o reinado de Cristo foi para sempre? Porque, na verdade, era por tempo indefinido, porque para sempre significa tempo indefinido. Ninguém iria substituir a Cristo, nenhum ser humano iria substituir a Cristo no último dia, mas o próprio Pai, né, ele entregaria, devolveria o reino ao Pai no último dia. Olha só o que Paulo diz, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, ou que há de ser destruído, a gente acostumou falar aniquilado, né? É a morte. Então veja, aqui Paulo está dizendo que a morte seria aniquilada, já foi. Né? 1 Coríntios 15, 25 e 26. Algumas pessoas poderiam se utilizar desse texto e dizer que isso ainda não ocorreu, porque está colocando como se fosse algo que ocorrerá no futuro, né? Então algumas pessoas iriam falar, não, a morte não foi aniquilada, porque nós ainda continuamos morrendo. É que é preciso entender, né? Porque a morte que foi aniquilada foi a morte que passou a todos os homens, e não a morte natural, a morte que todas as pessoas morrem e são sepultadas lá no sepulcro, né, literal, né, para onde nós vamos mesmo, né, para o inferno, ou seja, para a sepultura, tá? Então a morte que foi aniquilada foi aquela morte que o Eterno falou assim, certamente morrereis. Essa morte que foi aniquilada no último dia, entendeu? É preciso entender que morte foi aquela, não foi essa morte que as pessoas imaginam que então hoje não morreríamos. Como assim? Então, se fosse assim, então depois da vinda de Cristo ninguém mais ia morrer, né? E a ressurreição também teria que ser literal, as pessoas teriam que passar a viver novamente, todas as pessoas que morreram há milhares de anos, né? Há 10 milhões de anos, há 5 milhões de anos, iriam ter que voltar a viver na terra, mas não é dessa ressurreição que Paulo estava tratando, que algumas pessoas, né, principalmente os ateístas, né, eles dizem que Paulo tinha expectativa, né, de uma ressurreição que não ocorreu. Mas olha só, a ressurreição que ocorreu foi a ressurreição deixando, né, revivendo, saindo da morte da separação, que foi a morte que passou a todos os homens. Essa que foi a morte da qual eles foram ressuscitados no último dia, que Paulo tinha a esperança, né, e realmente, de fato, isso se ocorreu, porque a ressurreição, ninguém viu a ressurreição ocorrendo, mas ela ocorreu, porque foi a morte que passou a todos os homens é que foi aniquilada, ou seja, todos os homens saíram daquele sepulcro, né? 1 Coríntios 15, 25, 26, acabamos de ler aí, né? Então, gente, olha o tema aí, não houve um elo perdido, houve a morte, né? 22 de novembro de 2023. Então, o que acontece? Antes, lá no princípio, na criação, eles estavam no estado criacional, no estado da criação. A gente fala no estado original. Por que estado original? Porque era o estado que eles estavam sem a morte. Eles estavam vivendo, né? Eles não estavam debaixo da morte adâmica. O Eterno, seus filhos e toda a criação, como foram criados. Eles estavam naquela condição da criação, sem nenhuma alteração. Era a criação como foi feita. E quando ocorreu a transgressão, né, então o que aconteceu? A morte, um estado de servidão, né, passou então a todos os homens, como foi dito, né, aliás, por Paulo, né, em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Vamos ler aqui Romanos 5, 12 a 14, olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles
que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, 12 a 14. Vamos dar voltar um pouquinho aqui, dar uma voltada não, né? Voltar um pouquinho aqui nesse texto, analisar um pouquinho melhor isso aqui. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então veja, a morte, essa morte aqui foi a morte da separação, entendeu? Não foi morte literal, ninguém morreu literalmente ali. Assim também, aquela morte, ela passou a todos os homens. Aí o texto aqui do Evangelho está dizendo porque todos pecaram. Ora, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram sem existir. Então vejam, porque o Eterno, ele está em todos os tempos. Então, o Eterno decidiu que todos pecaram desde a criação, desde lá, depois da criação, aliás, né? Depois que houve a primeira transgressão, o Eterno decidiu que todos pecaram. Por isso que está escrito aqui, ó, porque todos pecaram. Então a morte, na verdade, ela passou a todos os homens porque todos pecaram, independentemente do tempo em que as pessoas iriam nascer depois, entendeu? Então a morte estava reinando desde Adão até Moisés, não importa se as pessoas não tinham nascido ainda. Então essa é a verdade, tá? Então cada pessoa que ia nascendo no mundo, viesse ao mundo depois da primeira transgressão, eles já estavam nascendo na morte que passou a todos os homens. Já estavam todos naquele sepulcro, naquela morte, entendeu? Ó, aí vamos ler aqui, ó, porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, né? O pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por quê? A lei não estava acusando o pecado. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. É importante aqui, sobre esse texto aqui, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Veja, até Moisés que a morte reinou. Por quê? Porque depois de Moisés não veio Cristo, depois da lei não veio Cristo, então a morte ela estava reinando até Moisés. Mas depois de Cristo, Cristo reinava. E a morte, ela ficou subjugada a Cristo, ainda não aniquilada, mas debaixo da autoridade de Cristo. Por isso que diz que a morte, ela reinou até Moisés, tá? E quando veio Cristo, a morte não estava reinando mais. Por quê? Quem estava reinando é Cristo. E a morte, aquela morte que passou a todos os homens, ela ficou subjugada a Cristo. Então todos aqueles que criam em Cristo, eles recebiam o penhor do Espírito, ou seja, a garantia da eterna salvação. Então eles estavam garantidos da não morte. Né, para no último dia essa morte não, como Cristo falou o seguinte, as portas da sepultura, ou seja, da morte, não prevalecerão contra a congregação. A congregação eram aqueles que eram de Cristo. Então a morte ela ficou subjugada a Cristo até o último dia. No último dia ela foi aniquilada de vez, tá bom? Então por isso que diz o texto aqui, vamos voltar. Entretanto, reinou a morte. Olha, a morte estava reinando. Desde Adão até Moisés. E depois de Moisés, não veio Cristo? Depois da lei não veio Cristo? Então a morte não reinava mais, ela ficou subjugada debaixo da autoridade de Cristo. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, 12 a 14, né, gente? A morte da separação foi aniquilada na vinda de Cristo, viu? Então veja, a morte ela não estava reinando, mas ela ficou para ser aniquilada, aquela morte da separação, na vinda de Cristo. Quando Cristo viesse, ele iria aniquilar definitivamente aquela morte, então ninguém mais estaria mais naquele sepulcro. Então isso era morte, um estado de inutilidade. Aquela morte era o corpo abatido, era o corpo humilhado. E que na Bíblia há uma indicação, né, daquele corpo humilhado, ou seja, eles foram expulsos do jardim para a terra a cuidar dela, e assim ficaram fora do estado original, passaram a estar na morte. Não sendo possível os filhos de Ialro deixarem aquela morte da separação antes do dia de Cristo, antes da vinda de Cristo. Então, em Gênesis capítulo 3, 22 e 24, retrata a condição daquela morte da separação em que todos os homens ficaram. Nós podemos ler aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24, onde diz o seguinte: então disse o soberano Criador, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda
que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Percebeu que o homem viveria eternamente mesmo vivendo como seres humanos? É isso aí. O Altíssimo, pois, o lançou fora do jardim, quer dizer, foi a morte da separação, percebeu? Percebeu como está retratado aqui em Gênesis? O Altíssimo, pois, o lançou, quer dizer, foi o próprio Criador do céu e da terra, foi quem submeteu todos os homens debaixo daquela morte, que ele quis. Ele quis assim. O Altíssimo, pois, o lançou fora do jardim. Quer dizer, a morte passou a todos os homens. O Altíssimo, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. Tá? Quer dizer, o homem já não estava mais no estado da criação, originalmente, tá bom? E havendo lançado fora o homem, quer dizer, a morte da separação, pôs ao oriente do jardim do Éden, olha, vamos entender agora, os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Percebeu? Por quê? Porque eles não teriam mais acesso à árvore da vida para que eles não vivessem mais para sempre. Como diz o texto, viver para sempre é viver como ser humano, né, sem a morte que passou a todos os homens. Tá? Então, Adão e Eva, eles estavam vivendo, Adão era da terra, então ele não era da vida eterna, mas ele estava vivendo sem a morte que passou a todos os homens. Mas Adão era do lago de fogo, Adão era da terra, mas ele não estava antes debaixo da morte adâmica. A morte passou a todos os homens e submeteu não somente Adão, né, na morte, que o Eterno quis que eles fossem submetidos àquela morte da separação, mas também os homens celestial, ou seja, Eva, passaram a estar debaixo daquela morte, né? Gênesis capítulo 3, 22 a 24. Tá bom, gente? Então, o pecado não era imputado, mas a morte reinava. Eu coloquei isso aqui para que fique na tela aqui. Então, como nós estamos falando, minha gente, os filhos, eles foram igualmente submetidos na morte, naquela morte que passou a todos os homens. Os filhos também, né, foram submetidos naquele corpo humilhado. Então, por isso que Paulo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, que o corpo natural, o corpo animal seria sepultado, ou seja, semeado, e o corpo espiritual, ou seja, os filhos que participam da carne e do sangue, é que iriam ressuscitar. Cristo não falou que seriam como anjos no céu ressuscitando? Veja, a ressurreição, aquela foi a ressurreição dos filhos, né? Dos filhos que participaram da carne e do sangue. Mas a ressurreição, ela se deu para todos os seres humanos, independentemente se eram homens terrenos ou homens celestiais. Todos eles ressuscitaram da morte adâmica. Ou seja, a morte adâmica ela foi aniquilada definitivamente no último dia. Então nós estamos falando que os filhos, eles foram igualmente submetidos à morte que passou todos os homens. Não somente Adão, ele foi submetido na morte que passou todos os homens, mas os filhos também, os que eram como Cristo, os celestiais, e eles ficaram naquele corpo humilhado. Paulo não falava que eles estavam no corpo abatido, não é verdade? E assim os homens permaneceram, né? Sem lei, mas o que acontecia depois da transgressão? Os homens permaneceram sem lei, mas por quê? Porque o pecado ele estava no mundo, como diz o texto, tá? E a morte, ou seja, aquele estado de inutilidade, de servidão, ele continuou a reinar desde Adão, né? Como diz até Moisés. O pecado ele não estava sendo mais levado em conta, tá? Vamos entender isso, minha gente. Os filhos de Iarro, mas os filhos de Iarro, eles estavam alcançando a justificação pela fé. Até quando? Até a lei, tá? Como foi o caso de todos os heróis da fé que nós podemos ler na Bíblia, né? Como dito também sobre Abraão, em Romanos capítulo 4, 2 a 3, vamos ler aqui, Romanos 4, 2 a 3, olha só o que está escrito. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, percebeu? A justificação pela fé naquele tempo que não havia lei. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar por algum feito dele, mas não diante do soberano, né? Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu, né, em Iarro,
no Todo-Poderoso, e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, 2 a 3. Mas antes, minha gente, devido à maldade da carne, o Criador do céu e da terra trazia juízo em um lugar ou outro, e assim foi o dilúvio mais importante dos juízos que tiveram. Teve Sodoma e Gomorra e outros juízos também naquele tempo, antes mesmo de existir Israel, né, gente? Então, veja bem, o pecado não estava sendo levado em conta, mas o juízo eterno trazia. Por quê? Por causa da maldade que havia se multiplicado, no caso do dilúvio, dos antediluvianos, né? Então o Eterno resolveu destruir toda a terra, porque o Eterno se sentiu muito triste, como diz, o Eterno, o Altíssimo, se arrependeu de haver feito o homem, mas na verdade isso aí é somente uma tradução. Na verdade ele ficou pesaroso, ele ficou triste por haver feito o homem se corrompeu, então por isso que veio o dilúvio sobre toda a terra. Então, gente, a lei de Moisés, agora vamos falar, ela foi dada lá no Sinai. Na verdade, no Monte Sinai, a um povo separado, a um povo escolhido, a fim de que o pecado, ou seja, a transgressão fosse imputada, né, fosse acusada. Ali, então, como diz o texto do Evangelho, ali a transgressão abundou, ou seja, o pecado abundou. Isso nós podemos ler em Romanos 5,20. Olha só o que diz em Romanos 5,20, ó. Veio, porém, a lei para que a transgressão fosse ressaltada. Então, com lei, a transgressão ela fica mais evidente. Por quê? Sem lei, aí você não poderá dizer, esse cara está transgredindo o quê? Que ele está transgredindo se não há lei. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Veio, porém, a lei para que a transgressão fosse ressaltada, para que ela fosse acusada, apontada. Ó, isso aí é uma transgressão. Então, a lei dizia o que era transgressão e o que não era. Ó, veio, porém, a lei para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quer dizer, onde a lei veio acusando, aí superabundou a graça. Veio a graça que foi Cristo, não é verdade? Romanos 5,20. E lá no tempo da imputação do pecado, paralelamente havia um povo, não é verdade? Paralelamente ao povo que estava imputado o pecado, que era o povo de Israel, havia um outro povo que eram os gentios, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui. Não houve um elo perdido, houve a morte. Tudo bem, esse aqui é o tema. Então lá no tempo da imputação do pecado, quando veio a lei de Moisés, paralelamente havia um povo sem lei, não é verdade? A saber, os gentios daquele tempo, quando havia a nação de Israel debaixo da lei, a quem o pecado não era imputado, ou seja, eles não podiam ser acusados de transgressão, porque eles não estavam debaixo da lei de Moisés. Mas eles estavam em quê? Eles estavam na ignorância, sem o Altíssimo no mundo e longe das alianças, tá? Imposto pelo muro da separação. Então, os gentios estavam longe das alianças, separados pelo muro da separação, que era a própria lei de Moisés. Aquilo se tratou do muro da separação, tá? Romanos 5,13, olha só o que diz, ó. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Quer dizer, na verdade, antes de existir nação de Israel, o erro humano, ele estava no mundo. O homem estava praticando muitas coisas que não deveriam, mas não tinha lei, olha só. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo, percebeu? Pecado sem lei. Amartia e não anomia, tá? Amartia, pecado sem lei. Anomia, pecado, aqueles que estão debaixo da lei. Quando eles não cumprem, se torna ali uma anarquia. Debaixo da lei, eles estão transgredindo a lei, então se trata de um pecado, de uma transgressão, que se trata de uma anomia. E quem pratica o mesmo erro sem lei, ele está em amartia, tá bom? Olha só, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta, percebeu? Quando não existe lei. Ah, então quer dizer que não há pecado quando não há lei. Percebeu? O pecado não é levado em conta quando não existe lei. Mas isso não significa que a maldade é coisa boa. A maldade continua sendo maldade, mesmo que não tenha uma lei dizendo que a maldade seja maldade. É a mesma coisa que se você vai fazer alguma coisa ruim, vamos dizer aqui, eu sempre me utilizo da questão
da legislação de trânsito, né? Então, se você avançar um sinal aqui no Brasil, onde tem uma lei dizendo que você não possa avançar o sinal, você está o quê? Ferindo, né? Você está praticando uma infração de trânsito. E se não houvesse esse código de trânsito? Você não estaria praticando uma infração de trânsito, mas você estaria praticando algo indevido, que não deveria. Por quê? Ao avançar um sinal, mesmo que não houvesse uma lei dizendo que era infração, você poderia atropelar alguém, então não seria bom, porque você iria causar um transtorno no trânsito, porque tem que um de cada vez, né? Enquanto o sinal está vermelho para você, porque está aberto para outro, mesmo que não houvesse uma infração de trânsito em relação a isso, entendeu? Então o pecado, ele não era levado em conta quando não existe lei. Mas isso não significa que o erro humano era uma coisa boa, era uma coisa ruim, mesmo que não houvesse lei, mas o pecado não era levado em conta, quer dizer, não tinha a acusação do pecado, não tinha a imputação do pecado. O pecado não é levado em conta quando não existe lei, né? Romanos 5:13. Tá bom, gente? Deixa eu ver o que está escrito aqui. A remissão foi somente para os israelitas. Isso é muito importante a gente falar aqui, porque muita gente hoje em dia nós temos visto, né? Muita gente falando aí do meio religioso cristão, Cristo nos remiu. Cristo nunca nos remiu, nós nunca estivemos debaixo da lei. Cristo não nos remiu de nada, não nos livrou, não nos salvou da lei de Moisés em nenhum momento, porque nós nunca estivemos debaixo da lei. Então por isso que eu escrevi isso aqui, ó. A remissão foi somente para os israelitas, a remissão dos pecados, tá? Então, e quando chega a plenitude dos tempos, o Todo-Poderoso, ele enviou o seu Filho, né, somente para aquele povo tido como ovelhas da casa de Israel. É importante dizer isso. A fim de remi-los, ou seja, libertá-los. Libertá-los de quê, gente? Do jugo da lei, aos que estavam debaixo da lei, e torná-los como os gentios. Então, os judeus, os israelitas foram remidos da lei e depois eles se tornaram igualmente aos gentios, sem estar mais debaixo da lei de Moisés, tá? Vamos ler aqui em Hebreus 9:15 para a gente entender isso aqui, olha só. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Olha, aqui está tratando dos israelitas, não tem nada a ver com os gentios. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9:15. Mas espera aí, como que ficaram os gentios? Os gentios depois receberam a mensagem da paz. Eles também foram enxertados no corpo, mas eles não precisaram da remissão. É importante dizer isso aqui, tá bom? Hebreus 9:15, né? Vamos ler também Gálatas capítulo 4:4-5, que também não se trata de gentios daquele tempo e muito menos de nós que vivemos no tempo presente, tá? Gálatas 4:4-5 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, veja, a plenitude dos tempos foi quando Cristo nasceu, né? E Alro, né? Coloquei aqui, enviou seu filho nascido de mulher. Olha, ele nasceu, aí Alro o enviou ao mundo. É importante dizer isso. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam, quem? Os gentios? Não, para remir os que estavam debaixo da lei, gente. Tá bom? Vamos parar com esse negócio de dizer que nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, como se fala hoje em dia? Vamos? Já está na hora de deixar esse engano, né? Cristo nunca nos remiu de nada, gente. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Vamos falar a verdade, não é verdade? Não é verdade? Olha só, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, que foi quando Cristo nasceu, e Alro enviou seu filho quando ele nasceu, olha aí, nascido de mulher, não é verdade? Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4:4-5. Entendido? Entendido. Então, olha o que está escrito aqui agora, ó. Israelitas morreram para a lei. Quem foram os que foram mortos para a lei? Os israelitas. Os gentios não precisaram morrer para a lei porque eles não viviam para a lei. Então é importante que nós aprendamos isso e passemos a entender dessa forma a verdade. Porque muita gente fala assim, eu conheço o evangelho, eu não conheço o evangelho. Porque se conhecesse não iria falar a besteira de dizer que morreram para a lei. Nenhum de nós morreu para a lei. Tá? Os que morreram para a lei
foram israelitas dos tempos bíblicos e nem mesmo os gentios morreram para a lei, porque eles não estavam debaixo da lei, tá bom? Assim, então, o que acontece, gente? Onde abundou o pecado, que era a acusação da lei de Moisés, a saber, debaixo da lei, superabundou a graça que veio por Yahushua, como a gente fala, né? Que você diz Jesus Cristo, né? Ungido, tá? E quando o ungido ele morreu na cruz para a remissão dos pecados do seu povo, Israel, tá? É importante deixar isso bem claro, ele mesmo deixou de ser um judeu. Cristo deixou de ser um israelita, porque ele morreu para a lei. Tá? Ele deixou de ser um judeu e se tornou como os gentios também. Pois ele morreu para a lei também, junto com os que eram o seu corpo. E junto com o seu povo, ele ressuscitou. E eles, né, os seus discípulos, aqueles que creram, ressuscitaram. Eles ressuscitaram na ressurreição, deixando os delitos e pecados, na morte dos delitos e pecados, pois eles estavam mortos nos delitos e pecados. Cristo não ressuscitou da morte nos delitos e pecados. É importante dizer isso. Cristo ressuscitou deixando de ser um israelita. Ele ressuscitou para deixar de ser um israelita. Ele morreu para a lei e ressuscitou, já não estando mais debaixo da lei. Mas ele não ressuscitou da morte nos delitos e pecados. Então, aquela foi a primeira ressurreição tratada em Efésios capítulo 2, ali, que nós podemos ler alguns textos ali, ele nos ressuscitou, estando nós mortos nas ofensas, quer dizer, os israelitas, e nas transgressões dos israelitas. Então, eles ressuscitaram, eles deixaram de estar naquela morte ali e passaram a viver para Cristo. Então, por isso que diz que aquela foi a primeira ressurreição. Então, aquilo foi a primeira ressurreição. E nós podemos ler aqui em Romanos, capítulo 7:4, olha só o que está escrito. Assim também vós, meus irmãos. Paulo está falando vós, nós aqui? Não, gente. É preciso aprender a contextualizar. Olha o anacronismo, você vai pegar um texto, uma carta que foi escrita há 2000 anos e vai dizer que foi para você? Não tem nenhum sentido, gente. Olha só o que Paulo está falando, ó. Assim também vós, meus irmãos. Paulo, ele não está falando, essa carta não foi escrita para nós. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei. Isso não tem nada a ver conosco. Quando é que nós estivemos debaixo da lei de Moisés? Como assim a gente morreu para a lei de Moisés, minha gente? Não é verdade? Então essa carta é uma, como que se diz quando você viola uma correspondência? Você pega uma correspondência que não foi escrita para você, que não chegou pelo carteiro, né, para você, e você abre como se aquela carta fosse para você, não tem nenhum sentido. Inclusive, isso é violação de correspondência, né? Olha só, assim também vós, meus irmãos, foste mortos quanto à lei. Paulo não está falando conosco, está falando com os israelitas que morreram para a lei. Mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Veja, o outro ali, que ressuscitou dentre os mortos, já não era mais, não estava mais debaixo da lei também, tá? Ressurgiu dentre os mortos, tá? A fim de que demos fruto para Yahweh, né? Que na sua Bíblia está escrito Deus. Romanos, pensei que a gravação ia ser interrompida, mas não foi não. Romanos capítulo 7, versículo 4 aí, tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Então, o Altíssimo estava em Cristo reconciliando o mundo. Olha o que está escrito aí, vamos prestar atenção nisso que está escrito. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Foi tudo. Então, olha só, o Altíssimo estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, enquanto isso, os gentios, eles estavam esperando. Enquanto Cristo estava morrendo pelos israelitas, né, os gemindo da lei, os gentios, eles estavam esperando o tempo deles, para que eles ouvissem a mensagem da paz. Lembre-se, Shaul, ou seja, Paulo, ainda não havia se convertido, tá? Então, os gentios estavam esperando o tempo deles. O tempo dos gentios ainda não havia chegado para que a mensagem chegasse a eles. Ainda estava tratando com os israelitas, tá? Por quê? Para que eles depois ouvissem a mensagem da paz de que Yahweh, ou seja, o Todo-Poderoso, ele estava no ungido, ou seja, ele estava em Cristo, ou Yahushua, que você chama de Jesus, ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando transgressão, tá? Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 20. Ó, 2 Coríntios
5, 17 a 20, olha só o que está escrito aqui, não tem nada a ver conosco esse texto, minha gente. Já falei, pegar uma carta escrita para outra pessoa se trata de violação de correspondência. Você vai pegar uma carta que foi escrita para a namorada do cara e vai dizer que é para você? Você, no caso, mulher, né? Ou você, alguém escreveu uma carta para o namorado, uma mulher, aí você vai pegar, vai achar que aquela carta é sua? Então não tem nenhum sentido você pegar 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 20, e dizer que Paulo estava escrevendo para você. Isso é anacronismo. Esse texto foi escrito lá para 2000 anos atrás. Esse é o problema da religião, é pegar textos que não foram escritos para nós e aplicar para nós. É por isso que eles dizem assim, ó, nós somos a igreja, você tem que comer pão com suco, você tem que pagar o dízimo. Por quê? Porque aí você vai pagar, não, aqui está escrito que é para pagar, mas está escrito que era para você pagar ou eram os israelitas lá no tempo deles? Percebeu como é que eles enganam? Não é verdade? 2 Coríntios 5, 17 a 20, olha só o que diz aqui, ó. Portanto, se alguém está em Machia, quer dizer, Cristo não existe mais. Machia era Cristo. O que há hoje é o Todo-Poderoso. O Machia, Cristo, já cumpriu o propósito dele, já passou o tempo dele, não existe mais. Ah, mas ele está à destra do Todo-Poderoso. Não está. A Bíblia diz que ele estava lá, à destra do Todo-Poderoso. Ele estava reinando. No tempo dos apóstolos, Cristo estava no seu reino. Ele já entregou o reino ao Pai. Como assim ele está ainda à destra? Entregou o reino e continua ali. Como assim? Você vai entregar o reino, passar para outro e você vai continuar reinando junto? Não tem sentido. Ó, portanto, se alguém está em Machia, é nova criação. Quem? Eles lá. Nós nunca precisamos ser a nova criação, né? As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas? Quando que você estava nas coisas antigas? Você nunca esteve debaixo da lei. Então, as coisas antigas que já passaram era a lei de Moisés que tinha passado. Eis que tudo se fez novo. Percebeu? Então, quem estava em Cristo já não está mais debaixo da lei. Eis que tudo se fez novo. Quer dizer, nem gentios nem judeus. Eles deixaram de ser gentios e judeus. Eis que tudo se fez novo. Percebeu que esse texto não tem a ver conosco? Né? Tudo isso provém de Yahweh, ou seja, do Todo-Poderoso, de Deus, como está na sua Bíblia, que você quer chamar de Deus, né? Mas eu não falo Deus porque Deus vem de Zeus. Então, quando você fala assim, ai meu Deus, você está falando, ai meu Zeus. Zeus é da mitologia, né? O pai acho que é pai de Thor, se eu não me engano, né? Da mitologia dos nórdicos, né? Vamos ver aqui, ó. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Machia, ou de Messias, ou do ungido, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois o Todo-Poderoso estava em Machia, ou seja, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Quem que foi encarregado da mensagem da reconciliação? Foi você? Foi eu? Não, foi o apóstolo Paulo, ele foi o último dos apóstolos. Como assim você ainda está aí pregando? Que evangelho que você está pregando? Se Paulo falou que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu há quase 2000 anos, que evangelho que estão pregando? É só se for o falso evangelho, né? Para poder tirar o seu dinheiro aí, para poder criar as denominações aí, esse império religioso que aí, com esses pastores, né? Cheio da grana aí, viajando de jatinho para lá e para cá, com a família dele, com os filhos nos melhores colégios, você pagando dízimo para ele. Toma vergonha, ó. Toma vergonha, eu já deixei isso, entendeu? Portanto, somos embaixadores de Machia, como se o sempiterno Criador vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Machia que vos reconcilieis com o sempiterno. Olha só, por que Paulo está falando que eles deveriam se reconciliar com o sempiterno? Para que eles ficassem de acordo com os ensinos do evangelho, porque não bastava o cara crer e continuar nas práticas do paganismo, nas práticas da carnalidade, do erro. Então, isso significa que a reconciliação veio do eterno e também deles para com o eterno. Entendeu? Porque o evangelho ele veio como um evangelho que ensina. Porque as cartas do evangelho não é só para o cara crer e ficar alavantê. Ela é para ele crer e também se adequar, né? Não roubar mais, não matar, não ser boca suja. Entendeu? Então é isso aqui, ó. Vos reconciliareis com esse evangelho, com essa palavra, reconciliareis com o sempiterno, né? 2 Coríntios 5, 17 a 20. Vejam, então a graça é a graça que ensina, não é a graça do alavantê, a graça pode fazer tudo, não tem problema, pode praticar o que quiser, tá tudo certo. Essa não é a graça há uma correspondência, entendeu? Então eu coloquei aqui, ó, gentios foram enxertados. É importante a gente entender que depois que os judeus foram reconciliados com o eterno, os gentios foram enxertados. Assim, a nova aliança ela foi estabelecida em favor das duas casas de Israel, tá bom?
Conforme o texto de Jeremias 31, né, que a gente não vai ler, eu trarei uma nova aliança para as duas casas de Israel. Veja, é o que diz isso aí. Os gentios, eles foram o quê? Enxertados. Olha o que está escrito aqui. Os gentios foram enxertados no corpo, ou seja, na boa oliveira que era Cristo. Então, os gentios passaram também a estar em Cristo. Os gentios não estavam debaixo da lei, mas eles passaram a estar em Cristo, né? Conforme relata Romanos capítulo 11, 17 a 18. Olha só o que diz aqui, Romanos 11, 17 a 18. Se alguns ramos foram cortados, quer dizer, aqui está tratando dos israelitas, que eles eram da árvore, eles é que faziam parte da árvore, né? E os gentios não faziam, os gentios foram como se fosse um enxerto, né? Se alguns ramos foram cortados, quer dizer, dentre os judeus que não creram, e você sendo oliveira brava era o cara que era pagão, que não era do Israel, foi enxertado entre os outros. Percebeu? É como se você pegasse um raminho de uma roseira de uma outra espécie e colocasse numa roseira branca. Uma roseira, vamos ver assim, roxa seria os gentios. A roseira rosa ou branca seria os judeus. Então você vem, enxerta ali a rosa roxa, aí você vai misturar ali, né? Na verdade, a roseira vai passar a produzir rosas roxas, brancas e rosas também. Mas é só para entender o que foi enxerto. Ó, olha só o que está escrito aqui. Ó. Se alguns ramos foram cortados, quer dizer, dentre os que não creram, dentre dos israelitas, e você sendo oliveira brava, que eram os gentios, ou seja, os pagãos, né? Foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, que era Cristo, né? Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é a você. Romanos 11, 17 a 18. Percebeu? Então, ambos os povos foram transportados para o reino do Filho amado. Quer dizer, os gentios estavam na ignorância e os judeus estavam debaixo da lei. Na verdade, debaixo da morte dos delitos e pecados, como diz também, né? Mas, na verdade, ambos os povos foram transportados para o reino do Filho, quer dizer, passaram a estar numa mesma condição em Cristo. Então, eles tendo sido ambos os povos, eles foram transportados do reino das trevas, judeus, debaixo da lei, e os gentios, na ignorância, também, para o reino do Filho de Yahweh, ou seja, para aqueles lugares celestiais onde eles foram assentados depois da nova aliança que expiou, que tirou, né, a acusação de Israel, ou seja, tirou o pecado do mundo, tirou a acusação da lei. Por isso que João Batista falou, eis o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Então, quando Cristo morreu, ele tirou aquela lei, ele tirou aquele pecado, tirou aquela transgressão, tirou aquela acusação. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, 6. Olha só o que está escrito. Efésios 2, 6. E Yahweh nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos assentou no seu reino, ó, nas regiões celestiais. Percebeu? Em Cristo, nele mesmo. Efésios 2, 6. E que a mensagem do reino, ela foi até o último dia, essa é a verdade, né? Então essa mensagem do reino de Cristo, ela foi até o último dia. E foi assim estabelecido um novo e vivo caminho. Então aquilo ali era o novo e vivo caminho, não era mais o homem de Nazaré, era o novo e vivo caminho, o ministério do Espírito, que na verdade eles receberam o selo da herança eterna, o caminho, o novo e vivo caminho para a vida eterna. E uma vez ungido, né, morto lá no madeiro, antes, no madeiro de acusação, porque ele foi acusado, né, o pecado, a transgressão, ela foi tirada. Na verdade, esse pecado tirado, na verdade, é a imputação, né, do pecado. É a acusação que foi tirada, quando ele tirou a lei. Mas a morte, que foi a destituição da glória de Yahweh, ela permaneceu. Porque Paulo disse, mesmo depois da expiação pelo sangue de Cristo, em Romanos 3, 23 a 24. Como assim, Paulo? A morte ainda, os homens ainda estavam destituídos da glória do Eterno se Cristo havia morrido. Pois é exatamente isso. Depois que Cristo morreu, todos ainda permaneceram destituídos da glória do Eterno. O que foi tirado no madeiro foi a acusação da lei de Moisés. A lei de Moisés foi tirada, os judeus ressuscitaram com Cristo, e os gentios também foram enxertados, e eles passaram a estar em Cristo, mas eles ainda estavam destituídos da glória do Eterno. Por quê? Porque a morte
ainda não havia sido aniquilada, entendeu? Romanos 3, 23, vamos ler aqui para a gente entender. Olha só, Romanos 3, 23 a 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh. Percebeu que Paulo está dizendo que todos estavam ainda destituídos, mesmo depois de Cristo ter morrido? Por quê? Porque a morte ela só seria e já foi aniquilada na vinda de Cristo, que já se cumpriu no primeiro século da era comum, tá? Da nossa era. Porque todos os pecados destituídos estão na glória de Yahweh, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Mashiach, Romanos 3, 23 a 24. Tá bom? Então, gente, assim nasceu lá naquele tempo, depois de Cristo ter ressuscitado, nasceu a congregação de Mashiach, a congregação de Cristo, e deixou de existir naquele tempo judeus e gentios, como relata Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Mas a congregação, mesmo lavada em água limpa, ou seja, o evangelho, não mais o paganismo, nem mais a lei de Moisés, como relata Hebreus 10, 22, ainda não estava na perfeição. Paulo dizia que eles ainda não haviam chegado na perfeição, como vocês vão poder ler em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10. Então, eles não haviam chegado ainda na perfeição. E nós aqui estamos na perfeição? Estamos. É aí que está. Aí você vai falar assim, como nós estamos na perfeição se nós erramos? Mas só que a perfeição que Paulo está falando não é não errar. Tem guerra, tem uma opção de coisa errada no mundo, como assim estamos na perfeição? Exatamente. No Éden eles não estavam na perfeição? Estavam, né? E como é que estava lá a serpente tentando todo mundo lá? Percebeu que a perfeição não significa a ausência do erro? É difícil de entender. A perfeição é a ausência da morte, entendeu? Olha só. Então, Paulo relata lá que eles ainda não estavam na perfeição, conforme 1 Coríntios capítulo 13, 8 a 10. Eles estavam na imperfeição, ou seja, aqueles dons lá, dons do Espírito, aquelas coisas, se tratavam de coisas imperfeitas. Uma vez que a morte, ela reinava ainda, então por isso que eles estavam na imperfeição. Mas a congregação, ela estava garantida, pois recebeu o Espírito Santo da promessa, como selo da herança eterna, ou seja, a garantia, como relata, né, em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, que não vamos ler. Então a herança eterna, na verdade, se trata da vida eterna, que passou a ser depois da vinda de Cristo. O estado original, o estado da criação que havia se perdido, né, o elo que foi perdido depois da transgressão, porque todos os homens haviam pecado, tá? Haviam errado. Então a congregação, o corpo de Cristo situado no primeiro século, não hoje, ali era o quê? O corpo de Mashiach, o corpo de Cristo. Era a noiva naquele tempo e hoje não é mais, já casou, já acabou, não tem noiva mais, tá? Esperando as bodas do Cordeiro, a fim de que deixasse o quê? Aquele corpo da humilhação que era na verdade a morte que ainda não tinha sido aniquilada, que acarretava aquela decadência que havia em toda a criação, não somente nos homens, tá? Em toda a natureza criada ela estava esperando ser libertada daquela servidão, inclusive o homem natural, que também ressuscitou na morte, o quê? Dos injustos, tá? E foram lançados no lago de fogo, que se trata da vida natural, no mundo terreno. Mas a congregação, ela estava na esperança do dia glorioso, ou seja, o dia do ungido, a fim de que o corpo espiritual, que são os filhos que participam da carne e do sangue, os filhos como anjos no céu, para que eles também fossem ressuscitados daquela morte que passou a todos os homens, para que eles fossem transformados, voltando assim ao estado, vou pegar aqui, da criação, gente. Tá bom? Eu espero que os senhores tenham entendido a mensagem de hoje e nós agradecemos aí a participação de todos. Até o próximo tema, minha gente, que será, vamos colocar na tela aqui, domingo, 19 horas. Tchau, minha gente.